Olá a todos, vamos seguindo com a nossa o nosso terceiro podcast, dessa vez com o senhor Rony Schroeder, certo? Acertei a pronúncia pela primeira vez. Cara, vamos de novo. Lá, com o senhor Rony Schroeder. Com o senhor Rony Schroeder da Etirama, CEO da Etirama. Acho que não tem nenhum ser vivo no mercado de rótulos e etiquetas que não conheça a Etirama, né? Que já não tenha, no mínimo, sentado com a equipe de vendas, conversado algum projeto. E eu acho que essa vai ser, tendo em vista não só o market share, que eu acho que vai ser legal você comentar, Rony, mas também a história da Etirama, todas as fases que ela já passou, todo o know-how que ela adquiriu e a transformação que ela vem empreendendo no negócio, acho que vai ser uma outra peça-chave desse quebra-cabeça. Então, faça a apresentação e, por favor, já me corrige na pronúncia, que até hoje eu tenho curiosidade de saber como é que fala. Olá, Aislan. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Satisfação poder estar aqui contigo. Rony Schroeder. Não tem o som do D no final, é de T, Schroeder. Eu sou CEO da Etirama. A Etirama hoje é líder no mercado na América Latina na fabricação de impressoras flexográficas para o mercado de rótulos, etiquetas e filmes em banda estreita, como termocuríveis e Whole Label, entre outros. Nós somos uma empresa brasileira, com uma pegada mais familiar, embora a gente esteja em fase de transformação, de sair do familiar para algo mais profissional. E, enfim, fabricamos impressoras há 22 anos, meu pai fundou a empresa. A história da família vem de fabricar máquina gráfica, né? Meu avô, ele veio da Alemanha, fugindo da crise da Primeira Guerra Mundial, e aí ele começou a fabricação de máquinas gráficas, começou com Catu, depois montou Ibirama. Meu pai trabalhou por 20 anos como gerente de fábrica da Ibirama, e aí o meu pai saiu em 98 e montou a Etirama, com uma segunda linha dos negócios da família, enfim. E desde então a gente vem seguindo como Etirama. Legal, Rony. E Rony, vou começar te fazendo uma pergunta que é uma curiosidade minha de consultoria até, né? Até para quem está nos ouvindo, assistindo, a gente conversa com uma certa frequência sobre mercado, sobre... em todos os mercados assim, que são mais maduros, né? A gente acaba vendo uma certa polarização, uma certa dicotomia. Então você tem um grande líder de custos, não tem dois líderes de custos, né? E um grande líder de diferenciação. Você só tem uma Apple, você só tem um Walmart. Qual que é o perfil hoje, o intento da Etirama? A Etirama quer ser a líder de custos ou quer ser a líder de diferenciação? Na verdade, Aislan, a gente posiciona a Etirama num nicho de mercado bem específico. Então, a gente não quer fazer equipamento de altíssima tecnologia, como os equipamentos gearless. A gente não quer concorrer com uma Omet ou com uma New Peter ou com uma Markend. A gente atua num nicho muito específico, que é um mediano. Ele é uma faixa entre 100 e 250 mil dólares. Então a gente não quer também ir para baixo, a gente não quer fabricar máquinas super low cost, abaixo de 100 mil dólares. E também a gente não almeja chegar em máquinas super avançadas. Existe tecnologia para subir? Existe, mas aí a gente vai brigar com empresas europeias que já têm know-how nesse tipo de mercado, e é um mercado que tende a ser, é o topo da pirâmide, é um mercado de menor quantidade de consumidores de máquina. Então a gente se posicionou nesse meio, que é um meio bastante importante, que tem um volume de negócios bastante importante, e dentro desse nicho de mercado, aí sim a gente trabalha para ser o top nessa linha, oferecendo qualidade aliado a um bom custo dentro desse nicho de mercado, dentro desse perfil de mercado. O
O objetivo é, até 2022, se tornar a maior empresa do mundo na fabricação de impressoras flexográficas para rótulos e etiquetas dessa camada de mercado. Se você olhar hoje até as indústrias chinesas de máquina, a Wengang, por exemplo, eles mesmos já estão largando o nicho mediano e estão fabricando máquinas de 400, 500, 600 mil dólares. Então, existe uma tendência de todo fabricante querer ir para o topo da pirâmide. E a Itirama já cometeu vamos dizer assim, esse erro, essa pretensão no passado, e é um erro porque você mistura muito o DNA da sua marca, né? Uhum. É como a gente brinca, é como a Corolla resolver fazer uma linha de automóvel para brigar com a Ferrari, entendeu? Uhum. Você tem que ser bom naquela faixa de mercado em que você atua. Então, nós não temos pretensão de fazer uma máquina ultra sofisticada para brigar com uma New Peter FA ou com uma Marquand P7. O nosso produto premium, ele compete sim com uma New Peter, por exemplo, FB, ou uma Marquand 2200, ou até uma P3, ou uma Bobst M1. Então, o nosso topo de linha vai brigar com a super entry-level das grandes marcas mundiais. Perfeito. Esse é o nosso posicionamento. Muito claro, né? Muito claro o posicionamento. Agora, uma pergunta assim, não é estar no extrato intermediário, não é um posicionamento de alto risco, no sentido assim, não sei, aqui agora como leigo de fabricação de máquina, mas todos os caras da ponta, muito rapidamente, de forma até, imagino, simples, podem despremionizar uma máquina. E, em contrapartida, você tem uma área muito fértil de concorrentes aí que podem sofisticar a máquina. Então, você está sendo, entre aspas, mordido em cima e embaixo. Não é uma coisa assim difícil? Sim. Na verdade, é difícil uma marca super premium conseguir fazer um produto e baixar tanto o custo dela, o preço dela de mercado. A gente teve aliança com algumas marcas europeias, em especial com a MPS, que foi a que durou mais tempo, e a grande dificuldade deles era conseguir desenvolver um produto que custasse menos de 400 mil euros. Eles não conseguem fazer um produto que custe menos de 400 mil euros. Perfeito. Então é difícil ele abaixar tanto. Isso muda também perfil de vendas, muda uma série de fatores dentro da empresa que não é tão simples você baixar por um nível de máquinas mais baratas, né? Perfeito. Assim como os que estão lá embaixo, para eles conseguirem subir um pouco o nível, premiumizar mais a máquina deles, eles também precisam sair um pouco da linha, não queria ser pejorativo, mas da linha mais às vezes amadorística, do departamento de engenharia menos sofisticado, perfeito, de componentes mais econômicos. É isso que faz deles mais barato. Isso. Então, quando eles resolvem colocar mais sofisticação, mais qualidade no produto deles, também eles não vão conseguir manter o preço lá embaixo, eles vão ter que subir. Obviamente que a gente tem um produto que é da base nossa e ele tem como finalidade manter a concorrência lá embaixo, como um teto, e o de cima a gente vai brigar para pegar lá em cima. A gente faz muito analogia com a indústria de automóveis. Então, por exemplo, a Volkswagen, né? Ela tem a Audi, tem a Porsche, tem a Volkswagen, e eles nunca vão conseguir colocar a linha Volkswagen para vender dentro de uma concessionária Porsche, perfeito, e nem uma linha Porsche para colocar dentro de uma concessionária Audi, por exemplo. Você tem que ter... São clientes diferentes, são atendimentos diferentes, e é difícil você misturar, fazer um produto que atenda a todos os mercados, né? Vou fazer uma máquina Itirama que vai atender o cliente A, B, C, D e E. É muito complexo. Então, e se você fosse partindo dessa tua linha estratégica que me parece bastante clara, né, e até arrojada, né, até 2022 ser o líder global nesse extrato de máquinas, como você definiria o perfil do cliente Itirama? Quem que é o cara que vai comprar Itirama? Bom, a gente tem clientes Itirama que são muito pequenos. A gente tem hoje, eu não vou falar os nomes, né? Mas enfim, claro, a gente tem um dos maiores convertedores do mundo
de rótulos que tem máquina da Itirama também. Uhum. A gente tem máquina dentro da Europa e a gente tem máquina em países em desenvolvimento. Uhum. É, Então você mas talvez gente... Oh, desculpa, te cortei, Rony. Então quer dizer, na verdade, não é o perfil da empresa e sim do projeto da empresa. Aí... Não, na verdade, assim, a nossa máquina ela atende uma gama ampla, só que a gente tem um foco num perfil de cliente, que é o cliente pequeno, médio, e é o cliente que busca uma solução para fazer rótulos e etiquetas com alta qualidade, com baixo custo de setup, que vai ter uma performance muito similar a grandes marcas europeias, mas que caiba no bolso dele. Então, que perfil de cliente é esse? Cliente latino-americano, cliente de países em desenvolvimento. Na Europa vai vender? Vai. Existem clientes espanhóis que têm essa característica, Portugal existe essa característica, Turquia, Grécia, mas eu, por exemplo, não almejo vender dentro de uma Alemanha, por exemplo, de uma Dinamarca, ou enfim, você tem alguns países que têm alguns clientes com esse perfil. Eu tenho clientes gigantes que já me procuraram, que falam assim, eu quero comprar a sua máquina, o que a sua é melhor do que a máquina, sei lá, New Peter? A gente fala, bom, o perfil de máquinas que você tem, você deve continuar com a New Peter. Mas a minha máquina pode te atender, por exemplo, de repente você tem máquinas de valor altíssimo produzindo rótulos simples ou contrarrótulos, enfim. Então, a minha máquina pode te atender, você tira trabalhos simples de máquinas que custam muito caro e coloca em máquinas que têm você faz a hora-máquina mais uma econômica. troca de hora-máquina, uma hora-máquina premium por uma mais econômica. Né? Isso. Então, a gente pode também atender o super cliente, mas o nosso foco é sempre o cliente mediano, que precisa de uma máquina aí com investimento de até $200 mil, mas precisa, não é que é uma máquina barata, ele não busca só preço quando ele vem nos procurar, ele busca um preço legal, mas com uma performance muito similar ao que o mercado europeu ou norte-americano oferece em termos de equipamento. Nível de exigência, né? Ele não quer só preço. Lógico. A gente tem clientes que vêm buscar só preço, mas aí acaba não rolando. Você tocou num ponto do setup, né? São caras que querem uma máquina de, entre aspas, low cost, né? Não vou dizer, mas que querem setup rápido, que querem versatilidade, que querem uma hora-máquina compatível com o produto que eles estão alocando, etc. Na entrevista anterior com o Rubens, lá da New Peter, ele forçou bastante o abismo que existe entre máquinas modulares servo-acionadas e máquinas não servo. Inclusive fez uma crítica, digamos, construtiva comercial, né, dizendo, olha, eu respeito, mas não concordo com o posicionamento da Itirama de que uma máquina shaftless é desnecessária, porque quando o cliente experimenta uma tecnologia dessa, em termos de setup, confiabilidade, velocidade, isso muda. Né? E eu sei que você assistiu a entrevista do Rubens, então eu queria te perguntar, esse cliente aí que não tem shaftless, a Itirama que tem esse posicionamento, você entende que isso em algum momento vai mudar e que é inexorável que a Itirama em algum momento vai ter que partir para esse tipo de tecnologia, ou não, esse extrato não é demandante disso e tem outras coisas na frente para melhorar na máquina e que, sei lá, são prioridade? Eu vou responder essa pergunta e aí eu vou fazer até uma correção na informação. Nós fabricamos máquinas com servo shaftless desde 2002. A gente deve ter pelo menos umas 250 máquinas com servomotores instaladas no mercado. Não com a pegada de gearless, mas substituindo a caixa de transmissão e o eixo cardan por servomotores. A gente começou em 2000, 2002, não me recordo agora. E a gente veio fabricando bastante máquina, até máquinas pequenas como a Fit, por exemplo, que é uma versão mais de entrada, a gente tem algumas fabricadas com servomotor. A gente tem ainda na linha mais premium da Itirama as máquinas com servomotor, e a gente só manteve o servomotor nas linhas mais premium, justamente por causa de custo. Claro. A gente acredita na tecnologia do servomotor, em especial para o shaftless, que é até onde a gente pretende ir com o servomotor, porque de fato ele tem uma estabilidade de registro ao longo do tempo,
por não ter desgaste mecânico, muito melhor. Tem alguns recursos como pré-registro eletrônico também que facilitam, mas é uma tecnologia mais cara. Então a gente hoje disponibiliza essa tecnologia, mas numa linha mais premium. A Itirama, ela teve em 2004, 2005 mais ou menos, a gente trocou fornecedores que a gente usava Yashikawa, hoje a gente usa Schneider, mas teve uma lacuna aí que a gente usou uma marca nacional. E a gente teve alguns problemas em campo, então ficou esse zoom no mercado. Não, a Itirama acho que não se deu bem com o servomotor. O fato é que tudo é um grande aprendizado, né? A gente começou a colocar servo em máquina há 20 anos atrás, e não é só colocar servo em máquina, você tem que colocar servo e você tem que ter dentro da sua empresa uma engenharia que conheça o produto, que conheça software, você tem que ter pós-venda que também consiga dar apoio ao cliente quando ele tem algum tipo de problema. E quando você começa a colocar servo em máquina, normalmente você meio que fica na mão do cara que está te vendendo o hardware, ou a Yashikawa, ou a Schneider, ou a VEG, ou quem é que seja. E aí, quando você tem um problema em campo, você não consegue resolver sozinho, você sempre precisa dos caras, porque normalmente as empresas acabam não tendo alguém dentro da empresa para dar esse suporte. Então, ao longo do tempo, a gente passou por essa dificuldade. Hoje, a gente, dentro da engenharia, tem uma equipe apta a isso, no pós-venda também. E hoje a gente se sente muito mais confortável com o servomotor. A gente tem máquina servo na Austrália, Espanha, Rússia, Índia. É uma, vamos dizer assim, não é o core dos projetos ali de prateleira, mas vocês já têm, já conhecem, já sabem. E... Sim, é um produto que tem uma procura, principalmente fora do Brasil. Entendi. Principalmente fora do Brasil. E falando em tecnologia, Rony, é notório, acho que para qualquer cara que conhece de máquina impressora modular, que teve uma escalada muito grande de sofisticação, de aperfeiçoamento nas máquinas da Itirama nos últimos anos, né? Na tua visão, quanto você acha que se deve esse aperfeiçoamento de projeto às suas parcerias passadas com o Neil Peter e MPS? A gente teve uma parceria que, na minha opinião, na minha visão, foi muito importante, que foi uma parceria com a MPS. Foram 7 ou 8 anos juntos. Bastante. A gente desenvolveu projetos juntos, a gente teve intercâmbio de empregados entre as empresas, e para nós foi uma lição muito, muito grande. A gente deixou de ser 100% vertical para ser, de fato, uma montadora de máquinas. A gente adequou a nossa estrutura aos padrões de uma montadora europeia, com processos e tudo mais. E um dos grandes pontos que a gente sempre trabalhou junto foi a melhoria de design de máquina, de projeto e tudo mais. Acabou não dando certo, porque existiu interesse, inclusive, da MPS em comprar a Itirama. Isso foi em 2013. Estava bem adiantado e, de fato, estava praticamente firmado, já tinha avançado due diligence, já tinha passado por jurídico, já estava em vias de assinatura, mas aí entrou um investidor lá na MPS, eles tiveram algumas mudanças internas e aí parou a operação no meio do caminho. Mas eu nunca julgo que não deu certo a parceria, na verdade deu muito certo. Foram 7, 8 anos de muito aprendizado, muita troca. Eu tenho uma amizade até hoje com o Bert, que é um dos acionistas lá. Ele fala: Rony, a troca foi mútua, você não tem ideia de quanto a gente também pôde aprender com vocês, o que é low cost de verdade, e foi muito positivo. Com a Neil Peter foi uma parceria um pouco mais rápida, valeu muito pelo relacionamento. O pessoal da Neil Peter, a gente também, faço das palavras do Rubens as minhas, a gente tem um carinho muito grande por eles. Mas foi algo mais rápido. A gente começou, acho que durou 1 ano e meio, mais ou menos, e aí, por uma questão cambial e mercado, a gente acabou, por interesses de cada um, a gente acabou seguindo cada um para um lado. Mas a questão de desenvolvimento, a gente ganhou muito, de fato, em parceria com a MPS. Assim, olhando assim de fora, né, a MPS efetivamente é uma empresa que, digamos, o mercado leu que poderia vir a ser a sócia ou talvez a proprietária da Itirama, né, que existisse uma compra, né. A Neil Peter
alguns também, de alguma maneira, tiveram alguma expectativa, né? Imagino que outros caras também tentaram comprar Itirama, porque seria um ingresso ao mercado latino-americano relativamente interessante em market share, em plataforma. Sim, é quase comprar mercado, né? Comprar um mercado, né? E a Itirama nunca tentou comprar ninguém? Não, nós nunca tentamos comprar ninguém. Na verdade, quando a MPS nos procurou para sugerir a compra, é justamente a questão do que a gente está falando de nicho de mercado e marca, né? Eles nunca poderiam colocar Itirama para ser uma MPS, colocar nas nossas máquinas a marca MPS, e eles também não conseguiriam ter uma máquina deles com etiqueta Itirama. Sim. Então a ideia era uma fusão de uma empresa com produtos super premium e uma empresa com produtos entry level, então, e manter a marca de cada um, porque tanto eles quanto nós sempre acreditamos que as marcas deveriam... E que agregam, né, para os já tem uma... Não era uma compra, né? Todo mundo às vezes tem a ideia de que você vai vender a empresa, vai para o Caribe, enfim, vai ficar milionário. Na verdade é um merging que você junta, enfim. A Itirama, então, tipo assim, ela namorou duas, noivou uma, não casou nenhuma. É tipo uma solteirona inveterada, assim, ó. Ou ainda tá esperando a alma gêmea. O que você acredita que ainda pode lá na frente acontecer alguma coisa, ou não é foco agora? Não é o nosso foco. A gente está muito empenhado nesse projeto de transformar a Itirama numa empresa global. A gente está mexendo em toda a parte de fabricação de máquina para o próximo ano, capacidade de fabricação de máquina, a parte de pós-venda também. Em março, nosso gerente comercial viaja para Bangkok, onde a gente vai abrir a filial Itirama com máquina em exposição e tudo mais, e dali ela administra todos os agentes e todo o mercado asiático. Showroom, que é uma empresa na qual é uma filial da Itirama lá na Espanha, também já está pronta. Teve alguns atrasos por conta de coronavírus, mas tem equipamento lá, assistência técnica, tem tudo. E a ideia é manter os 3 pontos no globo, um aqui na América, um central na Europa, que não é especificamente para o mercado europeu, é muito para leste europeu e norte África, e um na Ásia para atender toda a região asiática, incluso o Índio, enfim, vai ser uma base nossa lá. E aí a ideia é, com essa estrutura, ampliar a nossa capacidade de produção. A gente pretende dar um baita salto de crescimento para o próximo ano, e esse é o nosso foco hoje, é crescer e atingir essa meta. Ô Rony, para cumprir esse teu intento aí de 2022, né? 2022, ser o 2022. líder global nesse extrato aí do mercado, você acha que com custo Brasil dá para poder fazer isso, ou podemos esperar uma Itirama Chennai, uma outro site aí num país emergente, baixo custo? Porque imagino, vamos dizer assim, pensando aí deste tamanho, talvez o custo Brasil em algumas situações, mesmo para uma empresa que já tem o DNA de low cost, ainda assim pode ser uma restrição, não? A princípio, essas unidades que a gente está montando fora, a gente não tem pretensão, pelo menos agora nesse primeiro passo, de fabricar equipamento. Lá. Pode ser que seja um segundo passo, enfim, demanda estudo, mas não é o projeto agora. Ou seja, não é nada para até 2022. 2022 é ampliar a base de clientes, né? Exatamente. O dólar favorável, eu creio que o ano que vem todo ajuda bastante. A gente não pode prever o que vai acontecer nos próximos 4, 5 anos, mas dentro do que a gente imagina de dólar e do custo que a gente tem e da estruturação que a gente tem feito lá na Itirama em termos de volume de produção, a gente vai ter custo tranquilo para brigar nesse mercado. Legal. Na entrevista anterior, você foi lembrado, né? Assim, bom, na verdade, acho que até mais de uma vez. Eu perguntei para o Rubens assim, falei, Rubens, na tua visão, quem que é o teu concorrente que mais se desenvolveu nos últimos anos? Ele falou, pô, Itirama, sem dúvida. Então, eu vou voltar a pergunta para você, Rui. Na tua visão, quem é o concorrente da Itirama? Não importa o extrato, se é o cara que cutuca em cima, se é o cara que cutuca embaixo. Quem que é o cara que mais está se desenvolvendo aí?
A gente tem, como nós estamos nessa fatia no meio do sanduíche, a gente tem a turma de baixo e a gente tem a turma de cima. Uhum. Então, em cima hoje, fora do Brasil, quem mais tem incomodado hoje é Marquand e Bobst, um pouquinho de New Peter, mas mais Marquand e Bobst, América Latina e outros países. E embaixo a gente tem uma turma grande de fabricantes, tem Cromia, tem Compacta System, outras marcas que estão buscando também fazer máquinas modulares. Tem, falando em fora do Brasil, a gente tem algumas asiáticas também, tem indiana. MTEC é uma? Não, é outra. MTEC indiana é uma. Eles também estão... Eles começaram muito forte no nosso nicho e estão premiumizando a máquina e já estão saindo fora da camada que a gente atua. Mas eles começaram forte nesse nicho. Acho que todo sonho de quem fabrica máquina é fabricar uma premium. Lógico. Mas muitas vezes pode ser um erro, sabe, Asla? Porque você esquece o seu DNA e às vezes as pessoas acreditam que fazer uma máquina ultra, mega sofisticada com dezenas de servomotor é garantido de sucesso. Existem marcas, a Itirama já ganhou isso também algumas vezes, né? Tipo assim, já fez algumas acima de 1 milhão ali, batendo. Sim, a gente já tentou sair dessa fatia e não teve sucesso, porque a gente vai para um outro tipo de cliente que não é o nosso cliente. Então pô, o mercado pode entender que a Itirama deu uma sossegada no facho com o negócio de máquina acima de 1 milhão ali pro mercado nacional. Assim, não vai ter mais nenhum novo projeto, pelo menos até 2022. Assim. O que nós temos lá fora existe muito a questão da necessidade e de quase obrigatoriedade das máquinas terem servomotores. Muitos clientes até nem entendem por que eles querem servomotores, mas eles querem servomotores porque eles acreditam que é a máquina mais tecnológica. Então a gente, em março, a Itirama está lançando uma nova linha, que é uma Global Series, é uma linha que faz parte do nosso projeto de internacionalização da marca. Então a gente identificou vários pontos que a Itirama precisava melhorar para atingir esse objetivo. Então fábrica, ela reestruturou a fábrica dela, a parte de assistência técnica também foi reestruturada, e um dos pontos que a gente identificou foi produto. Então a gente tem esse produto que está sendo desenvolvido desde agosto de 2019 e que vai ser lançado em março de 2021, depois vai para Bruxelas também em setembro do ano que vem, que é essa plataforma, é uma nova plataforma, e aí é uma máquina mais premium, servomotor, tem uma série de características para brigar de igual para igual com as entry-level das grandes marcas europeias e norte-americana, porém sempre sem passar de R$1 milhão. Entendi. Então colocar tecnologia, mas não esquecendo o tamanho do seu cliente, né? Do foco do bolso do seu cliente. Uma parte todo esse avanço aí que vocês estão tendo, entendo que tem um esforço, imagino eu que tem um esforço estratégico de fazer todo um business plan para poder chegar nesse 2022 aí. Eu imagino que a entrada de um ex-dirigente da Bobst, como é o caso do Norberto, tem alguma contribuição relevante aí, né, na empresa. Não sei quanto tempo ele está aí dentro da Itirama. Eu vou te fazer uma pergunta. Conhecendo o Norberto, que eu também gosto, tenho amizade, etc. Você acha que o Norberto deu uma etiramada ou ele bobstizou a Itirama em algum aspecto? O que sobressaiu em termos de cultura? Porque um cara que vem de uma Bobst com o tempo que deve ter digamos assim, uma sistemática e uma visão diferente, né? Quando chegou, o que vocês estão conseguindo digamos assim, incorporar dessa cultura? O Norberto a gente conheceu justamente de um namoro junto com a Bobst e tudo mais. Você participou disso comigo, né? A gente esteve junto nessa. E acabou não dando certo por outros fatores, mas ficou uma amizade, uma admiração muito grande por ele.
O Norberto ficou 10 anos na Bobst, ocupou o cargo, tocou por 2 anos uma unidade da Bobst na China. Ele entrou como supply no Brasil, depois virou CEO para a América Latina. E acho que ele cumpriu o dever dele. Depois de 10 anos ele saiu da Bobst e a gente já tinha tido esse contato, esse relacionamento. E aí eu o convidei para vir trabalhar na Itirama como um funcionário e com o desafio de justamente fazer essa internacionalização da marca Itirama. Então ele começou na Itirama e pronto para rodar o mundo e fazer esse trabalho e por toda a experiência que ele tem como gestor e, enfim, uma experiência enorme, ele identificou, olha, gente, eu não posso sair para o mundo porque eu identifiquei aqui, ele tem muito mais olhar de gestor, né? Ele falou, eu identifiquei que a Itirama ela precisa corrigir muitos pontos para a gente conseguir dar esse salto, senão a gente vai tentar dar esse salto e vai cair de cara no chão. Então a gente recuou um pouco do projeto, ele entrou na Itirama em 2018, a gente recuou o projeto de internacionalização e desde 2018 a gente vem trabalhando na estruturação da empresa para dar esse salto. Estava previsto para o segundo semestre desse ano dar esse salto, deu uma atrasada por conta de Covid. Mas ele é uma pessoa muito importante e ele tem enorme participação em toda essa reestruturação. Eu não sei se ele bobstizou Itirama, porque eu acho que ele, até como gestor da Bobst, ele era um cara que tinha uma visão mais revolucionária e menos dar processos. Ele é muito arrojado, acho que talvez por isso também que ele acabou saindo da Bobst, porque ele tem essa motivação por desafios. Eu acho que ali tem... não é nem bobstização da Itirama, é norbetização da Itirama. Perfeito, legal. Saiu bem, hein, Padawan? Boa. Legal, não, bacana, mas porque realmente, né, são culturas diferentes, né, assim, né, eu imagino, são backgrounds diferentes, na verdade, né, eu não sei nem se... Ele trouxe tanta coisa bacana para a empresa nesse projeto, né, que na metade do ano passado a gente acabou vendendo 25% das cotas da empresa para ele, aí ele passou a ser sócio de fato na empresa, e hoje a Itirama tem um caminho bem bacana. Hoje ele tem que entregar 2022 com você querendo ou não, né? Querendo ou não querendo. Eu comecei a ver os planos eram bem arrojados. Eu falei, cara, esse cara precisa pôr o rabo dele aqui dentro. Mas obviamente que desde que ele entrou, ele teve acesso aos números e tudo mais, já pela Bobst, né? E ele se interessou no negócio, ele viu que o negócio tinha uma boa chance de crescimento, ele acreditou. Muito bacana, esse case é muito legal. Positivo. Fico contente de ter participado. E aí, legal, e aí a vontade dele sempre tem sido essa, né? Da gente focar no projeto, e a gente tem caminhado em cima disso. E um dos pontos que a gente tem trabalhado bastante é tirar a família da gestão do negócio, do operacional do negócio, né? Que para nós foi um choque inicialmente, isso foi em 2019. Imagine uma empresa com tradição familiar e de repente a família não pode mais atuar tão no operacional. E isso trouxe uma maturidade gigantesca para os diretores e para os gerentes da empresa, porque aí as grandes decisões de operacional, né, estavam nas mãos deles, então fez com que todo o corpo de gerentes e diretores ficasse mais maduro, com mais profissionalismo, e a Itirama tem sofrido uma mudança assim, de comportamento bastante grande. Está quase irreconhecível se comparado a 2016 ou 2015. Realmente. E é óbvio que essas mudanças têm pontos positivos e negativos, às vezes no sentido não, mas assim, choques, né? Assusta alguns, assusta outros. E falando em susto, por exemplo, uma coisa que eu lembro que o mercado de alguma maneira reagiu nesse seu processo de mudança, foi a troca de parceiros historicamente estabelecidos, né? Então, por exemplo, você pega uma Natal Graph, que sempre foi uma empresa ali de tinta, e de repente apareceu a Flint como um eventual parceiro de consumível, ou alguém ali que começou essa nova simbiose, né?
Não sei exatamente o histórico, até se você quiser comentar algum tipo de coisa, assim, por que Itirama está indo para esse tipo de insumo mais global? Faz parte desse projeto de expansão internacional associar-se com marcas de renome internacional, né? Também isso também é um ponto para ticar na estratégia, né? Também é um ponto, e é um ponto importante, porque a gente tem essas alianças com grandes parceiros aí, a Avery, enfim, a Crown, a Rotometrics, MLC, né? E por algum momento a Nautograph tivemos uma boa aliança aí por alguns anos, mas por algum momento a Nautograph não conseguia mais atender a Itirama dentro da necessidade que ela já precisava. Então a gente faz muito evento fora do Brasil, no México, na Europa, então a gente sentiu que valeu a parceria, valeu o tempo que ficamos juntos, mas a gente já estava precisando de uma marca global, e a Flint sempre esteve nos apoiando mesmo em parceria com a Nautograph, então já tinha uma sinergia com o Renato, com o Fábio, enfim, com o Cleison, e foi meio que natural. Mesmo sendo parceiro da Nautograph no passado, quando a gente precisava de um socorro no México, na Europa, eles sempre foram muito solícitos, muito bacana. Legal. Então, na hora que a gente precisou dar esse up, a Flint, muito cordial, teve do nosso lado aí e topou a parada. Legal, legal. E falando em parcerias, Rony, você tentou fazer uma incursão lá no digital com a Domino. E aí depois a máquina veio, depois não veio mais. E eu vejo você, né, em algumas oportunidades, a gente já conversou inclusive sobre crossover de digital com Flexo, etc. Eu tenho a sensação que você veio mudando um pouco sua opinião sobre o digital nos últimos meses, ou ano até talvez. Qual o posicionamento da Itirama hoje face ao digital e que fim levou esse projeto com a Sunny Valley e Domino? Tá. O que acontece, Aislan? A pergunta é boa. Eu acho que o digital, é uma opinião pessoal minha, e depois eu vou pôr a posição da Itirama. Perfeito. Ela veio como uma tendência e parece que existe uma correria do mercado para não ficar atrasado, para não ficar para trás. Então está todo mundo indo desesperadamente atrás do digital. E eu não falo só convertedor, fabricantes de máquina também. Então, fabricante de máquina, nossa, tá todo mundo virando digital e eu quero achar alguma solução digital. E eu vejo isso também em alguns convertedores que também às vezes nem sabem direito que perfil de digital que eles precisam, mas eles estão vendo todo mundo comprando digital e eu também preciso ter uma digital a qualquer custo. Então, existe uma correria, e isso é uma percepção minha, das pessoas em não ficar para trás. E às vezes mais emocional do que racional. Claro. E a Itirama, quando começou essa onda do digital, a gente também foi atrás de entender o que era o digital. A Domino nos procurou, a gente já estava procurando, olhando para outros parceiros e tal, e a Domino veio com uma proposta: olha, a gente vai trazer o cubo aqui, a gente vai integrar na sua máquina, pôr no seu showroom, e nós vamos lançar uma máquina híbrida, com digital e com acabamento em linha, e a gente foi visitar clientes juntos, e a maneira como é vendido é maravilhosa, mesmo custando 5 ou 6 milhões de reais, você se envolve com todos aqueles números, ROI e tal. ROI em pouco tempo e tudo mais. Mas aí depois você começa a perceber que as coisas não são bem assim, e para mim é difícil vender alguma coisa que eu não acredito. Perfeito. E eu não acredito hoje no digital. Eu acho que existem soluções no meu nicho de mercado, falando do nicho de mercado Itirama, que é aquela fatia que eu mencionei no início. Você tem soluções que funcionam, mas que para o meu nicho de mercado não se paga. Ela é muito cara. Perfeito. E as que são viáveis financeiramente, elas não tem muito limitador e não funciona direito. Isso. Muito restrito. Então tem dois pontos: as que são viáveis economicamente são limitadas e acabam não funcionando. Não performando. E as que são muito top para minha fatia de mercado não rola.
Então, o que nós estamos fazendo hoje em termos de digital? A gente está observando e eu quero encontrar em algum momento algum parceiro que fabrique cabeças de inkjet ou alguma coisa do gênero para acoplar na minha estrutura mecânica de acabamento, de bobinador, de desbobinador. E eu preciso encontrar um parceiro que fabrique essa cabeça e que, integrado à minha máquina, eu crie uma solução digital que custe entre 500 e 800 mil reais, que é um perfil bom de valor para o meu cliente conseguir fazer etiqueta e pagar o investimento num curto médio prazo. Por enquanto não existe essa solução. Então, por enquanto, eu observo e aprende. Aprendo e vou vendo o que está acontecendo, mas no momento eu não acredito que a digital é tão realidade como é vendida no mercado. Perfeito. E você falou agora há pouco que essa é a tua visão pessoal e depois comenta da Itirama. O que tem de diferente na da Itirama? Ou da Itirama estou olhando e aprendendo e depois quando eu achar eu coloco. Não, a visão da Itirama é justamente essa. Nós não vamos investir em projeto agora, nós vamos esperar se amanhã os custos mudam, as tecnologias avançam, a hora que tiver um bom fabricante, a gente não pretende fabricar, obviamente, cabeças de impressão, esse tipo de coisa, a hora que surgir uma boa cabeça com custo não tão limitado e com um custo que junto com integrado à minha máquina fique dentro desse range de valor, perfeito, a gente está pronto para entrar em digital. Por enquanto é só aventura e eu acho que não é legal. Às vezes você divulga e faz um monte de coisa. A própria Adobe, a gente cogitou de trazer a máquina e tudo, e no meio do caminho a gente deu uma parada e falou assim, quem que vai pagar 4, 5 milhões na primeira criança aqui no Brasil? Aí você pega a sua lista de clientes, são pouquíssimos, e aí você começa também a avaliar o quanto você pode prejudicar o seu cliente vendendo, às vezes, um sonho que nem você intimamente acredita que aquilo lá vai ser um belo negócio para ele. Então a gente acabou declinando. Essa máquina ia vir para a última feira, a feira da Márcia Flex Label, em 2019, que a gente abortou a vinda da máquina. E aí a Sanivale acabou trazendo para ela a máquina e expondo lá na feira. Legal. Não, tá bem claro. Ô, Rony, e falando em máquina, um dos movimentos que eu tenho visto aí mais recentes da Itirama, quer dizer, não da Itirama, mas eu entendo que do ecossistema Itirama foi a sua nova startup, não sei se é sua ou se é da família, que está sendo gerenciada pelo rapaz que era teu ex-vendedor, a Superama Máquinas, né? O shopping das máquinas. Isso. Não é isso? Superama? Exatamente. É uma startup da família. Da família. Também tem participação. Legal. E por um acaso ela não concorre com seus representantes, não? Tipo assim, o cara que vende a máquina nova não precisa do ecossistema da máquina usada para poder trabalhar, ou seja, não acaba retirando uma potencial receita de um representante comercial e deixando, entre aspas, de forma autofágica o seu representante enfraquecido? Então, não, porque a Superama ela trabalha em parceria também com esses representantes. Então, um dos maiores parceiros que a gente tem dentro da Superama, ele deve ter umas 5 ou 6 máquinas dele lá, é o Jean, que é representante nosso, o Jean da Férnia da Open Brasil, e a gente tenta fazer com que o grupo se una em prol desse projeto. É um projeto que viabiliza muito a venda de máquina nova, porque antigamente quando entrava máquina usada no negócio era sempre um problema, porque não é o nosso métier, atrapalha a linha de produção. Então hoje a gente até gosta de receber máquina usada no negócio, porque alimenta um segundo negócio nosso. E é uma coisa meio que inédita no Brasil. A gente via muito cliente às vezes querendo comprar uma máquina, então ele pegava um avião lá de Santa Catarina, vinha para São Paulo, e aí alguém pegava ele no aeroporto, vamos para Guarulhos ver uma máquina, aí vamos para Ribeirão Preto ver outra máquina, tem uma outra lá no Nordeste, mas aí também eu já não posso ver com você. E a nossa proposta é não fazer agenciamento de máquina à distância. Se o cliente quer consignar uma máquina, ou se ele quer vender para a gente poder fazer a revenda, ele tem que mandar a máquina no nosso pavilhão. Perfeito. E aí o cliente, ele numa única viagem, ele chega lá e ele tem
Mas a gente não mescla, só máquina para rótulo e etiqueta. Então é tipo assim, é um negócio white label, né? Qualquer máquina. Né? Qualquer máquina, a gente tem lá uns 20 modelos de fabricantes diferentes, de preços de 300 a 10 mil reais. Então faz de conta que eu sou um novo comprador potencial que foi visitar a Superama Máquinas. Cheguei lá, falei assim, puta, adoraria ter uma Super Print 0. Aí dei uma olhada, falei, tem essa cromia que tá meio velhinha, mas é o que dá no meu bolso. Comprou a cromia, rodou, filé, tirei, maravilha. Será que não pode ter possivelmente um efeito rebote do tipo, nossa, se essa cromia velha fez o que fez, imagina uma cromia nova. E aí o cara não compra a tua máquina nova e o cara vai para uma outra plataforma de máquina. Eu não acredito nisso, Aislan, porque na verdade quem está vindo buscar uma máquina usada, ele está vindo buscar preço. Máquinas usadas que tem um preço de revenda muito baixo, tem uma performance baixa. Eu tenho modular hoje lá no piso de 80 mil reais, tem de 100 mil reais, então são máquinas de performance baixa, enfim. Mas é o suficiente para muitos clientes que estão começando agora, para cliente que tem uma tamborzinha de 2, 3 cores, ele está saindo de um mundo para um mundo super legal. Então, são máquinas mais econômicas e tem performances diferenciadas. Eu tenho, por exemplo, Super Print semi-nova lá, semi-nova não, com 6, 7 anos de uso, que é vendida a 350 mil reais. Já é até mais difícil de vender ela ali dentro. Mas da mesma maneira como destoa nas novas, nas usadas também os preços destoam, e aí o público que quer pegar uma máquina modular de 80 ou 100 mil reais, ele também tem uma expectativa de um produto com uma performance um pouco abaixo, né? Rony, não sei se nessas várias conversas aí de mercado que a gente teve, ou com uma outra pessoa, com algum outro profissional do setor, alguém já te falou isso, mas uma coisa que para mim é bastante claro na abordagem comercial da Etirama em relação a seus concorrentes, tanto daqui quanto de fora, é que quando se fala de ROI, quando um concorrente teu fala de ROI, geralmente o cara ele tem uma inclinação maior para o quanto a máquina vai produzir, né? Eu vejo assim, tem é muito claro, todos, não, a minha máquina vai produzir tanto, ela vai rodar tanto de velocidade, ela vai produzir tantos metros quadrados, etc. Você é um cara que é muito contundente o seu discurso comercial sobre qual é a compatibilidade entre o investimento da máquina e o quanto o cliente do seu cliente remunera o metro quadrado do produto. Estou errado nessa diferença de abordagem? Eu vejo que vocês têm fortemente isso, né? Vocês falam, cara... Então, na tua visão, com a tua experiência de todos esses anos de máquina, com todos os clientes que você conversa numa base diária, o que seria um ROI de máquina banda estreita factível para o mercado nacional? Você fala assim, cara, se esse cara não pagar com o que ele tem de carteira, de produto, de preço de venda, essa máquina em tanto tempo, tem coisa errada nesse negócio. A gente usa isso, inclusive, Aisla, como uma ferramenta. Nossa equipe de vendas usa essa planilha, a gente faz o simulado com a etiqueta para o cliente entender todos os custos. A gente tem uma planilha, um simulador, e a gente acredita que o ROI de uma máquina Etirama, e sem exageros, com muito setup, com aquela coisa bem... Sim, com folga real. Isso, com margem, para não ficar fantasioso. Em torno de 2 anos e meio, você tem que ter o retorno do investimento. Perfeito. E você concorda com os ROIs que estão sendo apresentados no digital, não? Não. Aí eu li eu fui sacana, né? Não, eu vi um ROI de uma máquina de 5 milhões de reais em 18 meses, com, sei lá, 600, 800 trabalhos por mês. Eu achei meio fora do que é a realidade do convertedor no dia a dia. Eu acho que 2 anos e meio para a realidade de um mercado latino-americano, para as oscilações políticas e econômicas que a gente tem aqui, é ótimo. Você pegar uma máquina europeiona, grande, cara, pesada, se ela não tiver uma performance incrível para também trazer isso para 2 anos e meio e jogar para 5, 6, 7 anos, é bem complexo para o nosso mercado latino-americano.
Não, tá bem incrível aí essa tua visão. Como toda empresa, com a Projeto PAC, Itirama, qualquer que seja a empresa, nós tem os fãs e tem os críticos, né? Tipo, putz, eu ame ou deixo, né? Nós não temos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Não, mas, cara, acontece, né? Faz parte óbvio. Não existe unanimidade. Lógico, faz parte de empreender, certo? Agora, se você, não sei se já fez essa pergunta para você, essa eu espero que você não tenha feito, porque acho que daria uma reflexão interessante, assim, ó. Se você fosse o convertedor, que acabou de começar, e que fosse comprar uma Itirama, comprei, legal, comprou tua Itiraminha, belezinha, botou no teu galpão, começou a produzir. Depois de um tempo eu te perguntasse qual é o ponto, a vantagem maior da máquina que você como convertedor viu e qual foi o grande ponto crítico de todo esse serviço pós-venda, etc. Se eu fosse você o convertedor, autoanálise da Itirama, onde você acha que ainda tem muito a melhorar e onde você acha que, ó, sinceramente, aqui eu tô tranquilo? Difícil a pergunta, hein, Ashla? Na verdade, assim, se eu sendo convertedor, o que eu buscaria por que eu buscaria por uma máquina da Itirama? Essa resposta relativamente é fácil, porque é o que a gente mais vende hoje, que primeiro, é uma máquina dentro dos concorrentes nacionais, ela é mais cara, porém, ela é uma máquina que ela chega na empresa, em 2, 3 dias ela está funcionando e vai rodar, e raramente ela vai ter algum problema de manutenção e você vai seguir com essa máquina tranquilo. Então, é a confiança de quem está começando com uma máquina, poder pegar um grande cliente e ter a tranquilidade de falar, não, vou pegar esse pedido de 1 milhão de rótulos, vou pôr na máquina, ela vai entregar e não vai ter nenhum problema. Parece básico, mas é algo que, diante dos meus concorrentes, é uma grande vantagem que a gente tem hoje, a estabilidade do produto, pelos componentes que a gente usa e tudo mais. Frente ao concorrente que está na parte de cima, que seriam as máquinas importadas, a vantagem de ser um produto nacional, finalizado, o cliente não tem que descapitalizar tanto a empresa, o bolso, enfim, o que seja, então ele vai investir muito menos. Às vezes o valor da máquina é o valor do imposto da nacionalização de uma importada. Então ele investe muito menos, ele põe o negócio para rodar, em 2 anos e meio o retorno dele do investimento vem. Então eu compraria uma Itirama por ter uma máquina extremamente estável e por ter um custo-benefício bem interessante. O que eu enxergaria de mal na Itirama, que ela poderia melhorar? Poxa vida, aqui é o ponto que eu estou trabalhando. A gente tem investido muito na parte de assistência técnica. Esse foi um ponto que a Itirama pecou por muitos anos. A nossa assistência técnica era deficiente, não só na parte de corpo técnico, mas principalmente na parte de atendimento ao cliente. Atendimento quando o cliente tem um problema. E nos últimos anos, para você ter uma ideia, a nossa assistência técnica ela era composta por uma pessoa. Essa pessoa vendia a peça, a pessoa atendia cliente, essa pessoa cuidava das instalações e a gente tinha um serviço precário. É algo que a gente mudou bastante. Hoje a assistência técnica é composto só de atendimento a cliente, são 6 pessoas, e mais um corpo técnico, mais uma equipe terceirizada. É o 100%? Não, eu acho que ainda ela tem que melhorar bastante. Nós estamos trazendo mais profissionais para essa área, profissionais de peso para essa área, porque a gente sabe que a gente precisa melhorar essa área, mas eu acho que se fosse um ponto para chamar atenção onde a Itirama está investindo para melhorar é a assistência técnica. Ela foi bastante precária no passado, hoje a gente tem um nível quase que bem baixo mesmo. A questão falando de passado, história familiar, fazendo máquina no Brasil, não é uma tarefa fácil e tudo mais. Você está sempre correndo atrás de dinheiro e tal, e por muito tempo a Itirama era uma empresa que vendia o almoço para pagar janta lá atrás, na fase
de nascimento da empresa. Então, nessas oportunidades, a máquina muitas vezes é entregue sem um processo correto de teste, e aí tinha bastante problema de pós-venda e tudo mais. Então, foram coisas que a gente veio eliminando. Hoje existe um processo de saída de máquina, a gente praticamente tem um índice de pós-venda muito baixo. Mas é uma coisa que eu ainda ouço de alguns clientes: pô, eu ouvi falar que a Etirama não tem um bom serviço. Eu falei: puxa, de quem que você ouviu falar isso? Ah, de um cara que comprou uma máquina em 2005 e tal. Então, eu ainda colho críticas ainda desse vem departamento. digamos, esse ranço do passado, uma inércia. Exatamente, uma coisa que a gente ainda colhe do passado, mas é um departamento, talvez acho que é o que a gente mais investe dinheiro hoje em contratação, em ferramentas. Hoje Depois de marketing, estoque. né? Marketing. Marketing não gasta Que é o tanto. primeiro. Marketing. Não, então, mas é um outro ponto assim, cara. Você sabe, né? Eu sei que você teve elogios até internacionais, cara, todo mundo vê o business model marketing da Etirama muito forte, né? Eu até já te perguntei, eu não lembro agora o que você tinha me respondido, mas uma vez já te perguntei se era você que era a cabeça pensante do marketing, tudo isso, assim, no sentido, essas ideias do centro de tecnologia da Etirama, do showroom, o cuidado com a cor da marca até no tapete, não sei das quantas, no gravata, tem toda uma... Você acha que isso, por exemplo, considerando todos os concorrentes aí que estão no extrato de low cost, né, nacionais, onde, vamos dizer assim, e para alguns clientes que consideram, não deveriam, né, nenhum cliente deveria, mas alguns clientes têm uma mentalidade de comprar máquina mais no âmbito do commodity, né? Então, assim, pelo preço. Você acredita que a marca consegue ser parte importante desse surplus do preço da Etirama em relação aos outros? Eu acho que não só marketing. E eu vou te falar assim, quando você brinca que o maior investimento da Etirama em marketing, sabe que os pequenos detalhes, Aislan, é o que faz a diferença e são os mais baratos. Quando você põe uma gravatinha laranja, isso não é muito caro. Claro. Quando você põe um manípulo de laranjinha, um detalhe da cor, um tapete, o capricho, ele custa o mesmo preço de fazer a coisa sem capricho. É só você estar um pouco mais focado nisso. Eu comecei a buscar dar valor para a marca da Etirama quando a New Peter e a Didui resolveram fazer máquina no Brasil. A New Peter em Ribeirão Preto com o Alderico Rossi e a Didui no Rio de Janeiro. E eles eram com preços agressivos, era feita aqui, acho que no começo também queria dar uma entrada no mercado, e a gente tinha preços, eu comecei a baixar o preço da minha, que eu não conseguia competir com eles pela reputação da marca e tal, e eu percebia que o cliente, ele queria comprar aquela marca. E aquilo me mexeu bastante comigo. Eu falei assim, rapaz, como a marca, o peso de uma marca, mesmo em máquina, né, que deveria ser uma compra muito mais racional do que emocional, mas mesmo em máquina, o quanto emocional pesa na decisão de compra, né? E isso foi, acho que em 2004, mas 2006, quando eles entraram no Brasil. E aí eu falei assim, eu preciso fazer com que as pessoas olhem a marca da Etirama e enxerguem valor na marca da Etirama. Então, eu preciso mostrar para o mercado como é feita uma máquina Etirama, o cuidado que se tem para fazer uma máquina, para onde a gente vende, como os nossos clientes têm sucesso com as nossas máquinas. Então, eu comecei a comunicar ao mercado e tentar agregar esse valor à marca. Depois de 15 anos trabalhando com bastante força nesse sentido, o mercado reconhece hoje que tem uma qualidade, né? Você acha que mas esse teu comportamento... Os detalhes são baratos, Aislan. Esse teu comportamento tem influenciado concorrentes? Assim, você vê que por conta de toda essa tratativa, essa preocupação da Etirama, concorrentes que antes também tinham uma postura, digamos, displicente com a marca, começaram a investir mais? Sem dúvida, sem dúvida. No Brasil, a gente nota, assim, empresas que nunca faziam vídeos com celular, ou que não tinham nenhum cuidado com a marca, ou com
com cuidado num detalhe de um estande de feira, então a gente percebe que todo mundo tem... Tipo, a Itirama põe um vídeo lá, da Itirama, no outro dia tem 3 vídeos, o vídeo do lado dele. Criou uma tendência. Tem muita gente que às vezes provoca, o Rony, fulano tá copiando, eu me sinto lisonjeado, porque se eu estou servindo de referência para tá fazendo alguém, uma coisa significa certa. que o trabalho está sendo bem feito, senão ninguém se inspiraria, né? Pô, legal, hein? Ó, estamos esgotando tudo que nós tínhamos que percorrer. Por enquanto tá tranquilo, né? Você nem deu... Tranquilo, Aislan, tranquilo. Tá eu pensei boa, que né? você fosse ser mais picante. Não, o Rubens que tava estressado aí, tô enchendo o saco. Rubens, ó, tá brincadeira, tá? Eu não sei se você sabe, mas o teu slogan lá, ó, Think Easy, que é meio treta de traduzir para português, assim, né? Easy Think, alguma coisa assim, mas o Think Easy, ele é o nome de uma banda indie de rock. Não sabia. É um power trio norte-americano, e o principal álbum dele chama Weather Permitting. E tem a principal música do principal álbum dessa banda que ninguém vai conhecer, porque essa é cultura inútil que eu tenho. Você já me conhece, né? O dicionário de... né? E essa banda tem a estrofe da principal música, do principal álbum, fala assim: não se esqueça de onde você veio. Depois eu vou te mandar o link da banda. Puxa! Né? Então, assim, aí eu te pergunto, vendo todos os erros e os acertos da primeira empresa do teu pai, né, da tua família, na verdade, seu avô, né? O que você entende que foi digamos assim, o maior aprendizado do que fazer e do que não fazer para a Itirama moderna? Porque eu acho que de alguma maneira você acompanhou, mesmo sim. fora, ou talvez mais muito jovem, mas você meio que viu que... Eu entendo que o negócio de máquinas na sua família também já foi tanto palco de sucesso como de muito estresse familiar, certo? Sim. Eu participei do finalzinho da Ibirama, quando meu pai ainda estava lá e tal. Então eu vi a Ibirama meio que ela acabou fechando, enfim. E participei do início da Itirama. A Itirama também passou por algumas fases mais difíceis, enfim. E a gente aprendeu muita coisa. Acho que as maiores lições foram: primeiro, ter um foco de onde você quer chegar. Não ficar perseguindo concorrente em estratégia, você tem que ter a sua estratégia e o seu foco. Acho que isso é o mais importante, entender o mercado, ler o mercado, criar o seu foco, e eu acho que isso é o mais importante. As pessoas se perdem no meio do caminho por não saber onde querem chegar. E então qualquer caminho, tanto faz o caminho, né? Lógico. E eu acho que esse é um grande aprendizado, a ter um foco, seguir fielmente ao seu objetivo, que aí você chega lá. Para esse extrato de máquina que é econômico, né? E que é o seu target aí 2022, etc. Eu entendo que qualquer diferencinha, qualquer incrementinho que você colocar na máquina pode inviabilizar um negócio, certo? Que é preço. E isso também, de uma certa forma, estamos falando até de comissão de vendas, né? Representantes. Você imagina que para o mercado de máquina, esse modelo do representante comercial, na visão da Itirama, é um modelo velho, porém necessário, ou também será reinventado não estou falando pela Itirama, pela indústria de máquina em geral? Se do cara que vai com a pastinha, que se visita, o modelo icônico do representante comercial de máquina, seja ela para máquina usada, seja ela para máquina nova. Qual que é a tua visão nesse sentido? Eu acredito muito no relacionamento de pessoas, né? Eu acho que vender máquina por internet não ajuda, desperta interesse, mas a venda tem que ser no tete-a-tete com pessoas, né? Eu acredito muito no relacionamento entre pessoas. O nosso mercado, por exemplo, ele é muito de relacionamento. Eu acho que quem
O que muda é o comportamento do representante. O representante que não conhece produto, que vai lá, não, porque eu conheço a mulher dele, conheço o cachorro dele, eu conheço os hábitos de vida dele, eu vou jogar golfe com ele. Eu acho que esse representante, à moda antiga, tende a desaparecer, né? As pessoas querem receber um representante técnico que agregue valor na venda, e os clientes até fazem questão de que a comissão seja paga integralmente para o representante, quando ele enxerga que o representante está agregando na venda, enfim. Internacionalmente, o representante ainda é mais importante, né? Porque você está mais longe, enfim. Ele é um suporte não só para fazer a venda, mas te orientar culturalmente dentro de um país, onde a cultura é mais diferenciada. Bom ponto. Passar a questão de, olha, vamos fazer esse tipo de publicidade, a publicidade que você faz no Brasil não vai funcionar, por exemplo, aqui no Uzbequistão, então é muito importante você ter alguém local que traga a cultura local, o conhecimento dele, o relacionamento, o network dele. Então a gente acredita ainda bastante na figura do representante. Perfeito. Eu perguntei para os dois caras anteriores, né, tanto para o Mark da Comex quanto para o Rubens, uma pergunta que era, vamos dizer assim, o desfecho, né? Uma, perguntei, na tua visão, qual é a regra que se poderia abstrair, se é que se pode abstrair uma regra, né, para o Mark, de insucesso das indústrias de máquina. No caso da New Peter, empresa centenária, eu perguntei o contrário. Qual a regra que você poderia abstrair para poder explicar o sucesso de uma empresa centenária num business que é super competitivo, que é a de máquinas? Eu acho assim, a Etirama, ela tem muito capital intelectual do mercado, né? Vocês vendem, como você falou, é muito heterogêneo o perfil do cliente Etirama, né? Como no final das contas, mesmo para um cara grande, top da cadeia, a Etirama se encaixa em um determinado projeto de produto, um determinado segmento, etc. Então vocês têm bastante conhecimento. Imagino que em vários momentos você deve ter falado e dado conselho para cliente ouviu ou não ouviu, se estrepou, etc. De todo o teu aprendizado de máquina, conhecendo os seus clientes como você conhece, o que esses caras estão fazendo de errado, certo? Que a indústria de rótulo e etiqueta no Brasil fica cada vez mais difícil, com as margens cada vez mais erodidas e sem perspectiva, digamos assim. Agora, ó, você pode discordar de mim, eu posso estar sendo pessimista e falar, não, a indústria de rótulo tá bombando, cara. Né? Então, assim, eu tô aqui, não quero te inclinar para uma direção, não. Eu digo assim, face ao que eu vejo, poderia ser um negócio muito melhor do que é hoje. O que esses caras estão fazendo de errado? Eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que quem trabalha certinho no mercado está indo muito bem, obrigado. Não são muitos. Não é a grande maioria, mas a gente tem exemplos de muitos clientes que estão trabalhando bem com informação, com gestão, sabendo fazer conta. Esses caras estão voando baixo. Mas o nosso mercado, hoje aquilo que a gente está falando, hoje um cliente consegue comprar uma máquina com 60 mil reais, ele começa um negócio de etiqueta e muitas vezes ele vai, não, eu vou vender etiqueta e 100% amadorístico, sem fazer conta, sem fazer nada, esses caras acabam estragando o mercado. Então, o que eu vejo é que hoje é super democrático a entrada de empresários no mercado de fabricação de etiqueta, no mercado consolidado, né? E aí esses caras entram e nem todos têm uma visão boa. Agora, quem está trabalhando certinho, não falo gente que precisa ser empresa grande, às vezes o cara tem uma empresa enxutinha, tal, mas ele trabalha muito certinho, custo, gestão, sabe onde ele quer chegar no negócio dele, esses caras vão muito bem. Mas existe muito convertedor que não tem gestão, enfim. E não é uma exclusividade do mercado de convertedores. Sem dúvida. Fabricante de máquina, fabricante de ferramenta, é geral, né? Entendi. Próximo, é minha última, prometo. Chegamos, olha, a gente conseguiu cumprir um horário relativamente bom.
Rony, depois eu acho que está muito claro e assim, a tua estratégia, né, de uma certa forma você desenhou bem, o extrato que você quer atingir, as formas de chegar nisso, a irradiação, a capilaridade da Itirama agora num nível mais global. Eu vejo muitos clientes na consultoria, são empresas que elas vão ganhando uma dimensão, né? Em algum momento, por conta desse incremento de tamanho, algo se perde, né? O cara vira uma empresa mega global, de repente ela acaba virando burocrática demais, ou acaba virando engessada demais. Então, assim, muitas vezes perde um pouco da versatilidade, né? Você, eu tenho que fazer, agora tem que adaptar um projeto, tem que fazer. Na tua visão, conhecendo a Itirama por dentro, dando todo esse desenho da Itirama durante todos esses anos e agora tendo mais gente para poder... O que não pode se perder na Itirama quando a Itirama chegar em 2022 como líder global da indústria de máquina do meio da pirâmide? O que isso... Assim, se perder, pode complicar lá na frente. Ela não pode perder o DNA dela, que é o foco nesse nicho de mercado, o foco em fabricar máquina com preço competitivo, onde o cliente dela consiga ter um sucesso rápido com a compra. Ela não pode se perder em querer fabricar máquinas super avançadas, ela não pode se perder em querer regredir e fabricar máquinas super low cost ou máquinas menores ainda. Ela tem que estar sempre focada na questão do produto, cliente e o que o nosso cliente espera de uma máquina da Itirama. Eu acho que se manter essa receita, isso vai funcionar aqui no Brasil, na Ásia, em qualquer lugar, mas sempre tem que estar com esse foco aqui de saber aonde a gente quer chegar. Perfeito, Rony. Então só tenho a te agradecer, agradecer ao Norberto que autorizou você falar hoje. E cara, obrigado mais uma vez aí por essa aula aí, por compartilhar dessa tua visão. Acho que é mais uma peça nesse quebra-cabeça de máquina, especialmente no momento onde eu vejo que grande parte dos empresários estão tentando formar um quadro mesmo, né? Estão tentando entender para onde a coisa vai e que investimentos tem que fazer, se faz agora, se faz mais tarde. Então, acho que já foi mais... Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo. É uma baita oportunidade, porque você sempre põe muito conteúdo, né, nesses materiais que você está produzindo, então eu me sinto lisonjeado em ter sido uma das empresas aí, dentre tantas importantes que você está linkando, para estar falando aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado você, Rony. Obrigado a todos e até a próxima edição do PACcast e do PAC Live. Nos vemos lá.